Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra. Meu filho, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Traguemo-nos vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça e as aves te observam, se as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que arma cilada contra tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade profere em alta voz. E até quando, insensata, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando? Convertei-vos, pois, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente, contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque, em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho, e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se envindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, envindo a vossa completa. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas, pois a imprudência dos nércios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus e das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira, que se alegram em praticar o mal e comemoram
a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida, que visa seduzir, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, poucos voltarão a encontrar o caminho. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos, porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena, que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, atas ao redor do pescoço. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor e todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubins mais puros e tudo o que podes ambicionar. Ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade na mão. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem. A sabedoria é árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será. Por meio de sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem e as nuvens gotejam. Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos, guarda em teu coração, porquanto será vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu. Assim andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás, e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância, e guardará-os sempre que possível. Não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã, e eu te darei algo. Se o tens disponível agora e podes ajudar. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa. Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém o justo Ele trata com seu grande. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar. Ele ri com desprezo dos arrogantes, zombadores, entretanto concede graça. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção a fim de alcançares
não cansardes, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina, quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meu pai, e meu querido pai me ensinava, dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá, ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o tempo, dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará, abraça e ela te honrará, ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzir e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retenha a orientação que recebeste, jamais a desprezes. Guarda bem, pois jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco delas andes pelas veredas dos maus. Evite o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não pode dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina-os. Jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objeto e a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas e todos os teus. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como o fel, afiado como uma espada de dois gumes, seus pés correm para a morte. Seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida e a algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando o teu corpo perdeu o esplendor. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou, não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa à vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes, que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, ser feliz. Gazela ardorosa,
Corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os de tua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda e importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta seu alimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um leão armado. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e de um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Filho meu, obedece à orientação de teu pai, não abandones o ensino de tua mãe, ata-os para sempre ao teu coração. Envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão quando comparado ao objeto da adúltera que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque. O ladrão não é execrado se faminto, furta para matar a fome, Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim sofrerá ferimentos e vergonhas, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão.
Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração, tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento consideras teu parente próximo, eles saberão de manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz devera sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral, depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caíram as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o. Com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu como o boi levado ao matadouro ou como o cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção, inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta: a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habito todo conhecimento
discernimento, e o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, e minha pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, a honra, a prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que os ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas ao que me amam, oferecendo a estes prosperidade. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas. Eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ornamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa, porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites, desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados, conclama: vinde, comei do pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábios, o benefício será do todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sensata à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos,
e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas. Provérbios de Salomão. Os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe. Aquele que faz a colheita do verão é filho sensato, mas aquele que dorme sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas, aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidade. Assim, os lábios do justo são fontes de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas dos desajuizados. Mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nerso é um atalho para. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as redes do perverso conduzem ao castigo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o Senhor, aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam lhe será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios poucos permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto a boca dos ímpios. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vinda a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A inteligência dos justos os guia, mas a falsidade dos ímpios os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade.
A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele, todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de incenso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada, e que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como anel de ouro em focinho de porca, assim a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. E o generoso sempre prosperará, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se disponha a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão desrespeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Os planos do justo são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome.
O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem uma ótima atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falto de depõe contra mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imediatamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento anima. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os conduzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, esse é o caminho que nos livra da morte. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca do ser humano se alimenta do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca perversa a própria vida, preserva. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e preguiçosos, mas nada têm de fato. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista? A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais.
O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo, e a pobreza, entretanto, na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se... Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia a infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra, entretanto, conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Mesmo no riso, a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. O incauto acredita em toda informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os inimigos dos ricos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que percam os que tramam o mal, mas os que planejam bem encontram amor e lealdade. Em todo trabalho dedicado há proveito, meras palavras contudo conduzem à pobreza.
Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o principado revela publicamente sua falta de juízo. Mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo o que existe na alma dos tolos vem a público. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. A resposta branda desvia o furor, mas as palavras ríspidas desperta a violência. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rudimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a orientação dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma bate todo o corpo. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida que conduz para cima e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva.
Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo sua boca não deve jamais trair a justiça. Equilíbrio e pesos honestos tem do Senhor, por isso equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor, por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. Ele deseja que a balança seja usada com justiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. A alegria do rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua vida. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos. O coração do sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigora a saúde e a alegria de viver. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal, até mesmo suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franza os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e
participará da herança como um dos irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são um orgulho. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos à língua mentirosa. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem o oferece e causa a ilusão de quem é possível comprar qualquer pessoa. Aquele que perdoa uma ofensa sobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes que 100 chicotadas nas costas do insensato. O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal de sua. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De que adianta riquezas das mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna enfiador do seu próximo. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. O filho insensato só produz tristeza, e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo vigor. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. A sabedoria é o grande objeto das pessoas realmente inteligentes. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em açoitar quem merece ser honrado. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra a alma tranquila. Até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do insensato provocam contendas, e sua língua clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável.
Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, a humildade, contudo, antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios ansia por mais entendimento. Um bom presente desobstrui a passagem para que o entrega. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada, e as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que a usam habitualmente serão recompensados. Quem encontra uma esposa encobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Melhor é o pobre que vive com integridade do que um insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ter precipitado e desviar-se do caminho. Nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar algum. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. O que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mas ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido, entretanto sua bondade é como um orvalho que desce suave sobre a relva. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça, a esposa murmuradora e briguenta. O homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. A indolência conduz ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio, porquanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas.
O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levar o alimento até a boca. Açoite, o rebelde e zombador e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento e ele ganhará ainda mais entendimento. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita procura por frutos, mas nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria benignidade. Muitos proclamam sua própria benignidade, contudo, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade, felizes serão os filhos de sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono para julgar, com apenas um olhar discerne o que está ocorrendo de mal. Quem pode declarar, tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? 2 pesos e 2 medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Não vale tudo isso? Não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho, sirva sua própria roupa de penhor àquele que der garantia à sua mulher leviana. Sirva sua própria roupa de penhor àquele que der garantia a uma mulher leviana. Deliciosa é a comida conquistada por meio de artis e mentiras, contudo, em breve ela se transforma em areia na boca. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, portanto, evita a companhia de quem fala demais. Se amaldiçoares a teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um fim abençoado. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor, e Ele te dará a vitória. O Senhor detesta
quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado! É uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima